com certeza você já assistiu um podcast. A gente vai estar falando sobre isso e você tem a oportunidade de fazer perguntas, tá? Como é que você vai fazer perguntas se surgir em você o interesse? Manda mensagem para mim no WhatsApp, tá? Então, você só está liberado para usar o WhatsApp para mandar mensagem. Se está demorando demais, já sei que não está mexendo com isso. Manda para mim, a gente vai começar a falar sobre isso. E daí, se surgir na sua mente algum questionamento, alguma pergunta, pode fazer que a gente vai procurar responder aqui. Ele vai procurar responder, né? Eu só estou aqui de introdutor. Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de ter servos do Senhor aqui com a gente, que tem nos iluminado, tem transmitido a sua palavra para nós. Quero agradecer ao Senhor pela vida do Charlie, Senhor, que tem sempre sido presente na minha vida, que o Senhor possa estar abençoando ele, usando ele como instrumento nas suas mãos, hoje e sempre. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, eu vou deixar ele dar uma introdução, que ele fez aqui uma coisa bem grande lá. Ele vai dar uma introduzida no tema. Talvez a palavra cosmovisão é uma coisa que assusta as pessoas, né? Sim. Mas ele vai falar um pouquinho sobre. E se surgir pergunta, você pode fazer. Manda mensagem para mim, eu vou dar uma filtrada aqui, tá? Bom dia, pessoal. Esse jovem aqui é uma bênção, viu? Uma bênção na minha vida. Kinder Ovo. Exatamente, Kinder Ovo. Você abre e tem uma surpresa. Ele virou para mim e falou assim, ó, você vai dar uma aula de escola bíblica. Eu, beleza. Então, eu preparei uma aula de escola bíblica aqui e tal. Os pontos, tudo direitinho, tal. Falei, não vou pregar não, né? Não, você vai pregar à noite. Então, de manhã você vai dar aula de escola bíblica. Então, aula de escola bíblica é uma coisa, pregação é outra. Bate-papo é outro. Aí, na hora que eu cheguei ali, olhei, vi duas cadeiras, falei, ih, rapaz. O jovem mancebo está aprontando para mim. Aí, na hora que eu sentei, ele falou assim, não, rei, com você é assim. Se fosse com a Karina, seria diferente. Karina tem que avisar com antecedência, né, Cheiro? Karina não dá para fazer, não. Ô, meus irmãos, é um prazer, um privilégio estar aqui com os irmãos, né? A igreja de vocês mora no meu coração, faz parte da minha história. Algumas famílias aqui já são parte da minha família mesmo, literalmente, né? O Jonas e toda a família dele, pastor Mauro, a Mali, a Dani, são pessoas muito especiais, né? Conheci a igreja de vocês através de uma antiga ovelha minha, né? Que lá na Igreja do Coração, a gente tem o privilégio de ter muitas ovelhas que vão embora, assim, sabe? Elas vão embora, porque nosso contexto lá é um contexto universitário, então a igreja nossa é na rua da PUC. A Pontifícia Universidade Católica, somando todos os cursos, tem mais de 40 mil alunos, mais de 40 mil pessoas de movimento dentro da universidade. E aí a gente conhece muita gente de fora, né? E assim eu conheci o Silas. O Silas falou de mim para ele, para o pastor Mauro, eles me convidaram, eu vim. E desde então faço parte da vida dessa igreja aqui. Acompanho vocês, acompanho tudo que acontece, então é um privilégio, uma honra estar aqui mais uma vez. Meus irmãos, cosmovisão cristã. O que é cosmovisão, né? Que é visão de mundo. É a forma como a gente encara o mundo que a gente vive. E a forma como nós respondemos intelectualmente, cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente, ao ambiente que nos cerca. Então, a gente cresce, a gente nasce num lugar, e a gente vai adquirindo, processualmente, informações. No processo de letramento e de aprendizado de língua, por exemplo, você não aprende a língua, você adquire a língua. Por isso que você fala com sotaque. Daí, né? Eu escuto vocês falando daí toda hora. Vocês mesmos não escutam, porque vocês adquiriram esse daí. Assim como se eu ficar falando ai, ué,
né, vocês vão captar. Mas quem está inserido naquele contexto não capta porque é normal aquilo ali. Assim como se eu pegar, por exemplo, for lá no norte, lá em cima, lá, no meio das palafitas, perto do rio Tocantins, ali e tudo, e tem uma comunidade ribeirinho, Rio Amazonas, e eu vou comer na mesa com os irmãos uma cabeça de macaco, um cérebro de macaco, eu vou achar esquisito. Para aqueles irmãos ali, faz parte da iguaria deles. Eles foram adquirindo isso ao longo do tempo, não é uma coisa estranha. Até mesmo o nojo, meus irmãos, se torna parte da nossa cosmovisão cultural. Até o nojo. Nós temos nojo de coisas que outras pessoas não têm, né? Você vê aquelas comidas indianas, aqueles vídeos que viralizam no TikTok sobre comidas indianas, a gente olha para aquilo e fala, para eles é normal aquilo. Então a gente vai achando, a gente vai vivendo, e vivendo a nossa vida achando coisas normais na língua, né? Uma vez eu estava sentado no Rio de Janeiro, numa determinada região do Rio de Janeiro, e sentado na mesa com pastores, com líderes e tudo, eu falei, rapaz, isso aí é uma porrada de coisa. Aí todo mundo parou e olhou para mim. Essa palavra não era bem aceita naquele meio deles lá. Para mim, é uma palavra normal na minha cultura. E assim vai. Então, a gente vai formando um pensamento. Você nasce, vai adquirindo, vai aprendendo coisas, vai adquirindo informações, vai formando sua visão de mundo, e um belo dia você se converte. A sua conversão geralmente vem na idade da razão. Ela não vem na infância, como a gente às vezes imagina. Alguns irmãos nossos discordam, acreditam que a conversão vem na infância e tudo e tal. Mas é preciso você ter compreensão. Eu tenho muita dificuldade. A criança, ela ainda precisa de mais elementos cognitivos, ela precisa de mais elementos de construção, de um background, para ela desenvolver um negócio que nós chamamos de fé, né? Porque a fé é necessária para a conversão. E a fé precede o batismo, então eu tenho uma certa dificuldade. Nós podemos encher a criança de informação, nós podemos encher a criança de criar uma base sólida nele ali, para a mente dele ficar com muita substância bíblica, mas a conversão mesmo é na idade da razão, quando ele entende o que é certo, o que é errado, quando ele está conseguindo compreender e tomar decisões. Aí, quando você toma uma decisão por Jesus, aí você vai aprender a desenvolver, adquirir uma cosmovisão cristã, que é diferente da cosmovisão do mundo. Não dá para a gente ser cristão, imaginarmos que somos cristãos, que fizemos um compromisso com Cristo, e começar e continuarmos pensando, continuarmos sentindo e continuarmos fazendo as mesmas coisas de antes. Porque a cosmovisão tem a ver com o que você pensa, tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que você faz. Esses 3 elementos constituem a sua cosmovisão. Você vai adquirindo informações, vai pensando naquilo, aquilo ali vai se tornando meio que nas suas entranhas, vai entrando no seu coração e vai mudando as suas atitudes. Nós podemos entrar por um grupo religioso, ou nós podemos ser criados dentro de uma igreja, termos contato com uma cosmovisão cristã, com a visão de mundo cristã, com os valores éticos cristãos. Nós podemos cumprir todos os ritos cristãos, todos. Você vai orar, ler a Bíblia, você vai participar da escola bíblica dominical, você vai cantar no louvor, você vai pregar, você vai fazer um tanto de coisa e não ser cristão, porque você aprendeu aquele comportamento ali, né? Um amigo meu até compartilhou comigo uma experiência que ele teve na Jocum, né, Jovens com a Missão, que é um grupo missionário. Na década de 90, eles eram bem missionários mesmos. Hoje, eles mudaram bastante. Que eles estavam trabalhando com os índios na região amazônica, e aí apareceu um missionário lá, enviado pela própria Jocum, e esse missionário pregava, ganhava almas para Jesus, e esse missionário era um ótimo obreiro, um dos melhores obreiros,
Mas esse rapaz, um dia, chegou, reuniu todo mundo, agradeceu pela presença dele, disse, olha, eu queria agradecer a vocês, eu estou indo embora. Aí todo mundo assustou, como assim está indo embora? Ele falou, não, é porque eu sou... Aí ele se revelou. Ele era alguém do governo que tinha sido preparado para ver o que esses caras estavam fazendo com os índios. Porque, na época, não é igual é hoje, que hoje está a perseguição muito mais ferrenha. Naquela época, eles estavam investigando. Então, o comportamento cristão ele é fácil de ser simulado, emulado. A gente pode imitar. Então, você pode imitar, não beber, não fumar, não fazer isso, não fazer aquilo, cantar, pregar. Tudo isso você pode imitar. Mas você não consegue ter uma cosmovisão cristã se você for só um imitador de comportamento. Você não terá Cristo na sua vida de verdade, mudando a sua mente. Você não terá quebrantamento real. Né? Você é o que Jesus chama de inquebrantável, né? de impenitente. Quando ele fala, ai de tu, Corazim, ai de tu, Betsaida, né? Que se tivesse acontecido entre Sodoma e Gomorra, o que aconteceu aqui entre vocês, eles teriam tido juízo melhor. Vocês viram os milagres e tal, mas vocês são inquebrantáveis. Então, você ter uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã, permite que você possa, de alguma forma, ter a sua vida, de fato, transformada, moldada, com valores diferentes do mundo. Aí é que está, existe uma barreira grande. E não é uma barreira religiosa. É uma barreira de visão de mundo. Quando nós olhamos para uma coisa, para um evento, para uma ação de uma pessoa, para uma influência, nós olhamos com a nossa visão de mundo cristã. Então, por exemplo, existe um evento, existe um convite para alguma coisa, existe um ensinamento na universidade, na academia. Tudo isso que vem aos nossos olhos, a nossa visão vai ser uma cosmovisão cristã. Aquele que não tem a cosmovisão cristã, ele vai achar normal quase que tudo. Não, é normal isso. Não. Existe uma divisão na cabeça de quem não tem uma cosmovisão cristã, que não tem valores cristãos entranhados. As coisas da igreja é na igreja. E as coisas aqui fora é outra coisa. Existe essa barreira, essa divisão. E essa divisão ela não deve existir. Se você é cristão de verdade, fez um compromisso com Jesus, e você segue a Jesus, a sua visão de mundo ela é contínua. Então, você tem um relacionamento com Deus no templo, com os irmãos da igreja, mas quando você está rodeado de pessoas não cristãs, você mantém o mesmo padrão de relacionamento com Deus e de testemunho. Você mantém o mesmo linguajar, você mantém a mesma visão sobre as propostas que são colocadas, né? Você mantém a mesma percepção se aquele ambiente que você está ele é favorável e Jesus se agradaria dele ou não. Você enxerga os ensinamentos, né? Ontem, na hora que um rapaz foi me buscar, eu esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? Christopher. No Cristo foi me buscar, ele me fez uma pergunta sobre uma das minhas áreas de atuação, que é a psicologia. Né? Eu estudei eu fiz a graduação, especialização, eu fiz mestrado em psicologia, então eu aprofundei um pouco nessa área. E aí eu estava respondendo para ele, não deu para responder tudo, mas eu comecei a responder para ele, quando ele fez uma pergunta técnica sobre dissonância cognitiva, eu comecei a responder para ele aquela pergunta técnica da área da psicologia a partir da minha visão cristã de mundo. Comecei falando para ele a respeito de como que funciona a visão de mundo cristão até chegar naquele conceito. E o cristão é assim, ele sempre começa com a cruz. Ele sempre começa com Cristo. Né? Só que, meus irmãos, a grande realidade é que uma estratégia do diabo muito eficaz com as igrejas, quando eu digo com as igrejas, é com os membros, é macular e permear a nossa cosmovisão. É distorcer os nossos valores de dentro para fora. O mundo já é dele, certo? O mundo ele não precisa trabalhar muito, porque ele trabalha a longo prazo, ele trabalha com astúcia, com sagacidade. Então, ele vai construindo uma cultura, né? O mundo jaz no
maligno. Ele vai construindo uma cultura que a pessoa nasce naquela cosmovisão ali, ela vai achando tudo normal. É tudo normal, né? Não, mas deixa, são as crianças. Ah, mas deixa, normal. Você chega na faculdade, não, isso é normal. Tudo já está normalizado. Então, ele não se preocupa muito em estabelecer padrões, em sistematizações de pensamento no mundo, porque o mundo já está dominado pelo mal. Ele tem uma forma de... Eu sempre digo, eu sempre brinco, né? O diabo não ganha nada dando entrevista para o Edir Macedo, nada. Então, ele não se preocupa em ficar lá. Como é que é o seu nome? Tranca a rua. Aquilo ali é um teatro que não tem sentido, não faz nenhum efeito no mundo, no mundo real. Mas, quando ele consegue enfiar na cabeça do seu filho, através de um pensamento acadêmico, um negócio chamado ideologia de gênero, por exemplo, ele consegue, através de uma influência do TikTok, transformar a mente dessa galera que está nascendo, que está vivendo agora essa geração Z, o diabo tem muito mais sucesso, mudando os padrões, reprogramando a mente. Então, ele já dominou lá fora. Ele tem que fazer isso dentro da igreja. E ele tem tido muito sucesso. A gente tem que reconhecer. A igreja tem sucumbido muito nos próprios valores. Não é algo novo, irmãos. Não é algo novo. Eu queria te convidar para você abrir aí Colossenses. Deixa eu até fechar isso aqui, que isso aqui vai acabar me atrapalhando se eu não seguir o seu. Colossenses 2. Olha aqui. Ah, não, eu acho que tem um negocinho legal aqui. Estava aqui, não estava? Obrigado, rei. Estava aqui, ó. Ah, rapaz, legal. Olha só, Colossenses. Esses irmãos aqui, de Colossos, eles estavam já vivendo uma vida cristã arraigada nos princípios apostólicos, bem próximo da morte de Jesus. Jesus tinha morrido, Jesus tinha estabelecido o seu reino através dos apóstolos. Os apóstolos estavam agora sofrendo grande perseguição. A gente está no 1º século ainda. Então, está bem perto. É coisa de 30 anos, é coisa de 20 anos. Está muito próximo ali da morte de Jesus. Então, o ensinamento da tradição oral estava muito viva. E estava muito claro para eles. E o diabo já estava tentando trabalhar na cosmovisão deles. Então, essa igreja estava sofrendo uma série de influências externas, de estruturas de pensamento gnósticas. E estava sofrendo influência do mundo que cercava ela, do paganismo. A igreja de Corinto foi uma das que mais sofreu. Mas essa é interessante por quê? Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 2, versículos 6 até o 8. Ó. Irmãos, né, ele está falando sobre cosmovisão aqui, sobre visão de mundo. Como, pois, vocês receberam a Jesus como Senhor, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Nela, abundando em ações de graças, ação de graças. Aí ele vem com um alerta. Tenham o cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meios de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, você tem aqui uma igreja do 1º século. Provavelmente, Paulo recebe informações que essa igreja... Paulo estava preso em Roma, e ele recebe informações que essa igreja, que era uma das igrejas que morava no coração de Paulo, estava sofrendo uma influência da visão de mundo externa, da cosmovisão externa, de misticismo, de gnosticismo primitivo. E ele escreve para esses irmãos para eles se lembrarem do começo de tudo. Olha, irmãos, vocês estão sendo sufocados por essas visões de mundo errado, por essa cosmovisão errada.
vocês têm que lembrar do começo. O começo. Como vocês receberam a Jesus como Senhor. Receberam quem? Jesus. Então começa a partir de Jesus. Não começa a partir de Freud, não começa a partir de Marx, não começa a partir de Nietzsche, não começa a partir do William Bonner, não começa a partir do Lula, não começa a partir do Bolsonaro, não começa a partir de Jesus. Então a nossa redenção, ela não é encontrada na cultura e na cosmovisão que nos cerca. Não é a política que vai nos redimir. Não é o ensino acadêmico que vai nos redimir. Não é a estrutura de influencers, o que os influencers... Não, é Jesus. Assim como eu recebi Jesus, eu começo em Jesus, eu tenho que continuar andando em quem? Nele, em Jesus. Eu tenho que ser enraizado em quê? Enraizado, radicalizado, radical mesmo, em Jesus. Nele. Eu não posso negociar com os valores do mundo e imaginar que, sendo politicamente correto, eu vou ser mais bem aceito. Mas todo mundo pensa desse jeito. Sistematizou um pensamento ao meu redor, tem uma cosmovisão ao meu redor. Ainda que todo mundo pense do mesmo jeito, ainda que um anjo desça do céu e pense do mesmo jeito, se isso estiver contra os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, e contra a palavra de Deus, eu não tenho que me adequar, eu tenho que ser radical em Jesus. Eu tenho que estar enraizado em Jesus. Ainda que eu sofra as consequências, ainda que eu seja mal interpretado, ainda que eu seja julgado de forma errada, né? Ainda que eu seja massacrado, ainda que todo mundo fique com raiva de mim, eu tenho que ser enraizado em Jesus. A minha mente, ela não pode ser terreno para que os valores do mundo, para que a estrutura do mundo formate a minha visão de mundo e eu comece a sentir prazer no mundo, gosto no mundo e comece a agir como mundano. Não, no culto é uma coisa, fora do culto é outra. Não, na escola bíblica dominical é uma coisa, mas na faculdade é outra. Não, os meus valores, eles têm que ser os mesmos, porque eu tenho que estar enraizado em Cristo, eu tenho que estar edificado em Cristo, assim como eu fui ensinado. Então, eu não abro mão do meu ensino, eu não abro mão da estrutura da qual o Senhor me implantou, né, através de Cristo Jesus. Então, eu vivo o cristianismo, e ele vai alertar esses irmãos. Por quê? Porque esses irmãos estavam sofrendo essa influência. E assim como os irmãos de Corinto, os de Corinto estavam muito pior, porque os de Corinto tinham abandonado mesmo o ensino original e estavam adotando outras práticas, outras maluquices lá. Ele vai dizer sobre esta ideia aqui, de filosofias vãs enganosas, tradição de homens, rudimento do mundo, que formata a cosmovisão. Deixa eu só dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem de como que as coisas são sutis, muito sutis. E o diabo, ele é esperto. Os irmãos que têm um pouco mais de cabelos brancos aí, acompanharam aí possivelmente a década de 60, né? Década de 70. Não precisa levantar a mão, tá? Década de 70. Até a década de 80 e 90, que era mais brando as coisas. Da década de 90 para cá houve uma ruptura e as mudanças culturais, inclusive fora da igreja e dentro da igreja, explodiram, né? Mas na década de 60 era impensável, de 60, 70, era impensável a gente pensar na possibilidade de, eu vou chamar de troca de sexo, né? Acontecia lá longe da gente, né? E era um negócio que a gente encarava como um transtorno, como a psicologia sempre encarou como um transtorno, né? Transtorno de identidade de gênero, era uma doença mental, né? Disforia de gênero. Eu estudei psicologia, nós ainda estudamos a disforia de gênero, que é um transtorno de identidade de gênero. A pessoa nasce com um órgão genital e ela acaba, de alguma forma, tendo repulsa daquele órgão genital e tendo atração por pessoas do mesmo sexo dela, do mesmo órgão genital dela. Tá. Com o passar do tempo,
E a biologia sempre disse o que é um homem e o que é uma mulher, certo? Um homem tem órgão genital masculino, estrutura interna, hormônios masculinos, e se comporta socialmente como um homem masculino, macho. A mulher, órgão genital, estrutura interna, hormônios, útero, tudo diferente, né? E isso é o que isso é o que a Bíblia diz, isso que a ciência sempre diz. A ciência, aí eu estou falando do mundo. A biologia sempre disse isso, acabou, ponto. Não existe possibilidade de alteração, a ordem cromossômica não se altera. É XX, XY. Mas, aos poucos, como o sapo cozido na panela de água quente, aquecido devagarzinho, década de 90 para cá, eles começaram a fazer um processo de ressignificação dos valores, das condutas morais. E o processo revolucionário brasileiro aumentou muito. E mudou muito a partir de importando porcaria. Fomos importando porcaria. Então, um estudante de psicologia da década de 60, 70, 80 e até 90 estudava disforia de gênero. Um estudante de psicologia de hoje já considera isso como homofobia, como preconceito, como opressão às minorias, como práticas heteronormativas, patriarcais, opressoras. Porque ninguém pode determinar o que é um homem e o que é uma mulher. Porque a biologia ela não mais determina o que é homem e o que é mulher. Quem determina isso agora somos nós, os cientistas sociais, que dizemos que o homem não nasce mulher. E aí, a partir das ideias de Judith Butler, uma feminista lésbica que escreveu sobre esse assunto, surgiram ideias da chamada identidade de gênero. Ou seja, eles transformam transtorno de identidade de gênero, eles tiram a palavra transtorno e deixam só identidade de gênero e começa a pregar na cabeça de todo mundo a aceitação a uma doença, a um transtorno. E hoje, se você conversar com um adolescente da geração Z que está fazendo faculdade de psicologia, isso já está perfeitamente adequado à cabeça dele. A cosmovisão dele já é essa, já mudou. Então, muita coisa vai mudando na sociedade, inclusive crente, tá? Inclusive que frequenta igreja. Muita coisa tem sido mudada na cosmovisão das pessoas sorrateiramente, progressivamente, aos poucos, e a gente vai mudando a nossa visão de mundo. A ponto de hoje nós termos igrejas que aceitam tudo o que nós pregamos contra e elas aceitam como sendo algo naturalizado, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um casamento de um... Eu não entendi, não consegui entender na minha cabeça o que era aquilo. Era um cara barbudão, de saia, cabeludão, com outro cara de terno e saia de irmã da Assembleia de Deus, das irmãs do Coque, né? Aquela saia jeans típica da Assembleia de Deus. O cara estava usando, e os dois numa igreja, e a igreja... Então, uma confusão, irmãos. É o que o diabo quer sistematizar e naturalizar no nosso meio. Mudar a nossa visão de mundo. Mudar com as ideologias, mudar com as filosofias, mudar com os pensamentos que são condenados pela Escritura, condenados até pela lógica humana. É a lógica humana. Se você for ver a lógica humana, a lógica da humanidade, da estrutura humana, e o que tem acontecido? O diabo tem tido sucesso. Dentro da igreja, por exemplo, às vezes nós, como essa igreja aqui, ela tenta se manter fiel aos ensinos apostólicos, à doutrina apostólica. Mas, aos poucos, pela mídia, pela estrutura de pensamento que vai nos cercando, a nossa mente, por exemplo, de homem, vai deixando de ser homem. A gente vai deixando de ser, e mulher vai deixando de ser mulher também, mesmo em igrejas que estão buscando acertar. Você quer ver? O que a Bíblia fala que é um homem? O que a Bíblia fala que é um homem casado?
o chefe da família. Amém. Né? Amém. Olha, eu vou falar igual Jesus falou para Pedro, né? Quando se não viesse do alto, você não teria isso. Foi Deus. O homem é o cabeça. E como cabeça, ele tem a função sacrificial maior. Todo cabeça se mata. Jesus é o cabeça da igreja. O que ele fez pela igreja? Ele se matou. A função nossa como homens é nos matar pela nossa esposa. Prioridade número 1. 0. Pela esposa, né? Esposa. Os filhos vêm depois. A ordem bíblica é essa. O homem, ele tem que manter-se como cabeça e ele tem que amar a esposa como Cristo. E ele tem que ser o provedor financeiro, ele tem que ser o provedor emocional, ele tem que ser o porto seguro, literalmente, espiritual. É ele que puxa a parte espiritual da casa. É ele que puxa a parte espiritual da família. É ele que é a barreira de proteção da esposa, muitas vezes, contra muita coisa. Biblicamente falando, nossas igrejas têm deixado esta cosmovisão moldar o nosso pensamento e nós temos vivido como homens bíblicos? É questionável. Muitos homens... A maioria não. Muitos homens têm deixado o papel bíblico de homem. Eu acho que... Só desculpa. Tá, pode ficar tranquilo. Um dos problemas sobre a cosmovisão é que a gente condena o que nos assusta. Isso. Então, quando a gente fala sobre identidade de gênero, assusta. Alguns, né? Igual você falou. Alguns se assustam. A geração Z não assusta mais. Não. Mas alguns se assustam com isso. Agora, quando eu falo sobre casamento e o papel do homem e da mulher, é porque o diabo já teve sucesso em alterar as coisas dentro de casa. Não assusta mais. Toda vez que eu prego sobre casamento, eu falo sobre 3 coisas. O papel do homem, o papel da mulher e o papel do casal diante de Deus. Todo casamento que eu faço, eu passo plano de salvação, eu prego Jesus crucificado. Eu não fico falando sobre, vamos falar sobre mel. Ainda que eu falasse a língua dos... Sem amor eu nada seria. O coraçãozinho. Não. Eu sei lá se na hora que eu terminar aquele casamento Jesus não volta e aquela é a última oportunidade que aquelas pessoas têm de ouvir sobre Jesus. Então eu sempre prego Jesus, mas toda vez que eu falo, eu sinto a reação de todos, inclusive do casal. A pancada, aquela pancada seca. Porque a cultura já distanciou demais do papel do homem, a cultura já distanciou demais do papel da mulher, inclusive do casal diante de Deus. Então, quando você fala do homem, o papel do homem dentro da igreja, cosmovisão, o que o homem tem que ser? Um homem. A mulher. Falei dos homens, tem que falar da mulher também, senão não... Né? Papel da mulher bíblico, cosmovisão feminina. O que é? O feminismo já teve muito sucesso, irmãos. Já teve. Muito sucesso. Quando você fala... Olha, todo pastor, quando prega... Esse texto, por exemplo, na hora que ele vai lá e vai falar assim, mulheres, sejam... irmãs, me desculpem, eu vou usar essa palavra, as irmãs me perdoem, eu vou usar essa palavra, não me condenem, não, por favor, não façam um bonequinho de voodoo comigo, eu vou usar essa palavra, eu vou usar, tá? Sejam submissas. Aí tem sutiã queimando. Isso! Faz um ritual. Então, olha, é uma palavra bíblica, o papel da mulher é esse mesmo. Ser submissa ao marido. Ser submissa ao cabeça. Eu entendo, irmãs, eu entendo, às vezes, que a dificuldade da submissão a um frouxo é grande. Eu entendo. Porque o que é um homem frouxo? É um homem que deixou de ser homem, deixou de ser sacerdote, deixou de valorizar a esposa como ela merece, e ela ser a prioridade na vida dele, e ela é a prioridade número 0, não são seus filhos, é ela. Assim como a prioridade da mulher também não é os filhos. Eu sei que muita mulher larga o marido quando tem filhos, né? Isso acontece, larga emocionalmente. Mas a sua prioridade é o seu marido e não os seus filhos.
Eu sei que no início toda a atenção é deles porque eles têm que viver. Mas depois, quem vai ficar com você para o resto da sua vida vai ser o seu marido, vai ser a sua esposa, e eles vão bater asas, né? Eu estava falando sobre isso. Tem uma menina da minha igreja que ela sempre teve o sonho de ser mãe, e foi mãe agora, 40 anos, 40 e poucos anos ela foi mãe. Tentou por muito tempo, não conseguiu, ela teve gêmeos. Então, ela transformou aquilo na vida dela. Eu falei, deixa eu te falar, só quero te dar um alerta. Vão crescer e vão sair de casa. Vão crescer e vão falar, mãe, agora estou indo para os braços do meu amado. Vão bater asa, tá? Então, não se esqueça disso. Ela, ai, pastor, não fale isso comigo, não, meu coração já dói. Eu falei, eu estou querendo... É bom doer agora, que você já vai aprendendo, que todo mundo, a gente cria filha para o mundo. Então, o papel feminino, ser submissa ao marido. Só um parênteses, desculpa. Não, fica à vontade. A casa é você que manda. Ontem a gente foi no encontro de casais e a gente estava ouvindo a história de um casal. O marido tinha uma fazenda em Itacuru e eles moravam em Umuarama. Então, ele ficava lá 10 dias cuidando da fazenda e voltava. A esposa era extremamente bem-sucedida, não tinham filhos ainda, extremamente bem-sucedida, era bioquímica, né? E trabalhava na prefeitura. O pai dela chegou para ela e falou... em Umuarama. E ele ficava indo e voltando. E aí ela almoçava todo dia na casa dos pais. Aí o pai dela falou para ela assim, você precisa estar com seu esposo. O pai dela. Daí ela falou, se o senhor repetir isso aí, eu nunca mais volto a almoçar aqui. E aí... aí deve ter tido uma pressão da mãe depois, né, pro pai, aí silêncio. Só que aí ele não sabia dessa conversa deles. E ele chegou de viagem, e isso já não sei quanto tempo que eles estavam nessa dinâmica, mas 9 meses. Ele chegou de viagem e foi conversar com ela. E falou, amor, eu como mais a comida da mulher que prepara a comida lá para a gente na fazenda do que a sua. Eu passo mais tempo com sei lá quem do que com você. A perna da mesa está sendo atraente para mim já. Porque você não está passando tempo comigo. Ele foi homem, né? E sim, assumiu, sim, porque sim. muitos procuram uma válvula de escape. Sim. E aí ela ouviu a mesma coisa que o pai já tinha falado. De outra forma. E ela falou assim, então agora eu quero que Deus fale para mim. Os dois não foi Deus. Foram no culto, o pastor estava pregando. Ele falou isso. Eu não quero trair você. Sim. Eu quero ser fiel a você. E aí ele estava no culto, o pastor estava pregando, abriu um texto que não tinha nada a ver com ela. Aí ela, dentro dela, já falou, agora estou sossegada, porque não vai falar nada sobre... E aí o pastor pregando parou, falou, quero dar uma palavra para uma mulher que está aqui hoje. E o marido assim, dela, nem é para mim. Aí, como é que foi? Você que está resistindo deve seguir o seu esposo, tem que cuidar dele, papapá. Sim. Fechou e continuou pregando. Aí ela foi avisar, e isso é muito interessante, eu acho que as pessoas não entendem que o diabo tem muitas estratégias. Sim. Uma delas é a riqueza. Sim. A riqueza pega a gente sempre. E aí ela foi falar para o prefeito, ela ia trabalhar na prefeitura, pediu demissão para o chefe dela. Aí o chefe dela falou, não, de jeito nenhum. Aí levou, os dois foram conversar com o prefeito. O prefeito falou, eu dobro o teu salário. Ela já ganhava bem. Ele falou, eu dobro o teu salário. Aí ela falou, não, eu já tenho de Deus, e saiu. Então, essa questão da submissão é entender o papel que às vezes a gente quer ser bem-sucedido no que a gente faz e esquece o que a gente tem para fazer de importante, de cuidado, de amor, né? A gente esquecer da história do Éden, né? A história do Éden. Adão foi um frouxo e Eva uma insubmissa. Pronto. Adão não ocupou o papel de homem, de sacerdote, que deveria ter ocupado, e a culpa foi dele mesmo, né?
O texto bíblico é muito claro. Por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Então, a culpa foi dele. Não foi dela, foi dele. Ele não fez o que ele deveria ter feito, ocupado o papel. Ele foi frouxo. E ela foi insubmissa. Porque quando Deus dá a Adão a clareza, Deus determina que Adão passe essa clareza para Eva. Adão possivelmente passou, mas do jeito dele, sem dar o testemunho. Porque o melhor ensino é o exemplo. Né? Então, ele não foi presente na vida dela, ele deveria ter sido, deixou ela sozinha, etc, etc, etc. Então, o papel do homem é mais pesado. Eu cobro mais, às vezes, do papel masculino e cobro mais de mim, porque, de fato, Deus nos construiu para a pancada mesmo. A sua estrutura de vida masculina, o seu jeito, testosterona, corpo, físico, mente, cabeça, tudo foi criado para a guerra mesmo, não tem jeito. A mulher, não. Mas a mulher tem o seu papel também. Só que o que o diabo fez? Trabalhou na cosmovisão e fez com que a mulher começasse a pensar que ela pode ocupar o papel do homem, ou ela tinha que ocupar o papel do homem porque o papel estava vazio. Se a cadeira está vazia, alguém tem que sentar. Aí a mulher vai lá e faz. Aí a mulher vai lá e desenvolve o papel masculino. Aí vem a estrutura de cosmovisão não cristã, cria uma corrente de pensamento chamada feminismo, queima sutiã, faz o que acontece, e permeia toda a sociedade com aquilo, a ponto de hoje, dentro da igreja, e um exemplo pequeno que eu dei, acabou fluindo para outro lado, mas dentro da igreja, a gente tem dificuldade, lá na igreja eu tenho um nome, né? Um irmão lá cunhou um nome para essas mulheres que mandam na casa, sabe? Não conheço, nunca vi. Criou. Só lá na França que tem. Chama de opiniuda. Mulher opiniuda é aquela mulher macho que o marido fala fino e ela fala grosso e ela manda e acontece tudo e tal. Não é aqui não tem ninguém assim, gente. Não, ele tá falando de outras pessoas. Lá na França. Outro lugar, lá da Belo Horizonte, aqui não tem. Não é o papel masculino. Não é o papel feminino, irmãos. Não é. O sargentão, não é. A Bíblia, ela traz um contexto de cosmovisão cristã para o papel da mulher, ainda que ela seja tudo. O lugar dela é o lugar da mulher, não do homem. E o lugar do homem é o lugar de homem mesmo, não de mulher. E acabou. Isso é cosmovisão cristã. Isso é o ponto cristão. Né? Então, o homem foi sendo mudado de dentro para fora. E foi se tornando politicamente correto, ajustado a esses valores. E outra coisa, o nosso pecado como homem, por exemplo, a gente quer uma rede, gente. Se você botar uma rede lá em casa, eu vou deitar nela. Vou deitar, ué. Então, o homem chega cansado, então vou deitar na rede. A mulher faz... Então, a mulher puxa a frente espiritual. A mulher corre, o homem pega e faz o quê? Ele vai encostando e vai deixando. E vai deixando. Aí a mulher vai se tornando um projeto de homem dentro de casa, ela vai se tornando amargurada, porque o lugar dela não é esse, ela está carregando peso maior. Aí ela se torna o que Salomão chamou de mulher rixosa. Né? Ela vai se tornando isso. Aí o homem arruma uma desculpa. Olha lá, tá vendo? Eu não tento mais porque ela é assim mesmo. Ela é rixosa. Isso, faz o que Adão fez. É a mulher que tu me deste. A mulher se torna rixosa, o homem começa a falar, tá vendo? É uma goteira. Isso aí, ó, é melhor morar no deserto do que conviver com isso aí, ó. Né? E aí, irmãos, os papéis vão sendo ressignificados, a cosmovisão de estrutura familiar vai mudando. Vai mudando. Aí a gente vai enxergando os papéis diferentes, vai aceitando, e aí o errado se torna certo e o certo se torna errado. Aí quando você fala uma coisa que tem a ver com o que é certo, bíblico, você está sendo radical, você está sendo fundamentalista, você está sendo misógino, você está sendo homofóbico. É isso que o diabo consegue fazer. Ele consegue transformar a mensagem bíblica, que é pura, verdadeira, que gera um funcionamento perfeito na sociedade, que gera um funcionamento familiar perfeito, que gera uma harmonia. Se nós seguirmos a Bíblia, meus irmãos, nós vamos ter uma harmonia perfeita, não só no nosso corpo, como na nossa mente, como no nosso espírito, vão estar numa harmonia com Deus e com a criação, que nossa família vai funcionar melhor, nossa sociedade funcionaria melhor. Só que o diabo
quer ressignificar, quer mudar tudo. E aí, essa nossa cosmovisão sendo modificada, ele consegue sucesso, trocando as peças de lugar. Mesmo que não troque placa de igreja, mesmo que não troque de igreja cristã para igreja não cristã, nós continuamos pregando um evangelho, mas assim, só até a página 2. A gente não prega o evangelho todo, os princípios todos, os valores todos. A gente não está, sabe, os valores do mundo, a doutrina, esse ensinamento ideológico, né, enreda a nossa mente, né? Acho que eu estou falando muito, acho que eu vou encerrar aqui, porque senão... E que é o perigo que a gente tem que ter. Que Colossenses estavam sofrendo essa pressão, nós sofremos a mesma pressão. O conselho aos Colossenses é o mesmo conselho a nós. Nós temos que ter cuidado para que ninguém nos faça presa através dos rudimentos do mundo, através das vãs filosofias. Eu acho que sobre isso, é quando a gente olha na Escritura falando sobre filosofia, né? Porque eu acho que um dos maiores problemas dessa geração é ignorar a história, né? E tem aquela frase célebre lá, quem ignora a história está fadado a repeti-la. Não é... Salomão já dizia, não tem nada novo debaixo do sol. A filosofia já foi entregue por Satanás no Éden. Ele continua elaborando as filosofias, né? Porque é insuficiente. O que a serpente entrega para Eva, o que você tem hoje, é insuficiente. Você pode ser igual a Deus. Sim. Aí o que ele fala é sempre palavras ruins, insuficiente. O homem é machista, o homem é bruto, é violento. Eu falei aqui na igreja sobre isso. Às vezes a mulher quer fazer do homem ela. O homem pega a criança, o homem vai brincar com a criança, é mais agressivo, não sabe falar, não sabe fazer. Isso é bruto. Graças a Deus. Porque se ele não fosse bruto, amigo, aí realmente tinha um problema, né? Vai brincar do quê? Vai brincar de pintar Você brinca de lutinha. Com a menina mesmo, não é só com a menina. Não, enquanto nós no Ocidente estamos caminhando para essa ideia de que tem que suavizar o homem, o Oriente Médio não abre as portas para esse tipo de cultura. Enquanto os muçulmanos fazem 10 filhos e tratam os homens como homem, transformam os homens em brutos, os cristãos estão afeminando cada vez mais seus filhos. Sim. E recentemente eu vi um vídeo de uma mulher que é TikToker, e uma pessoa estava fazendo comentário sobre o vídeo, na verdade. Ela estava usando aquela roupa da... Sim. Eu esqueci o nome daquilo lá. É aquele que fecha todo o corpo. Só fica... É a burca, né? Fica só o olho. Aí ela estava andando e falando. Nossa, olha como isso me valoriza. Olha como eu fico mais feminina. Um negócio preto em cima do corpo inteiro, só aparecia o olho. Você sabe que o índice de atropelamentos e mortes por atropelamento naquela região é enorme em mulheres por causa disso? Visão periférica. Porque elas não têm a visão periférica, elas ficam com uma redinha aqui, elas não conseguem enxergar direito. Atravessa a rua, são atropeladas. Morre um tanto de mulher assim. Ninguém fala nada disso. Exatamente. Então, inclusive, essa é outra filosofia que está sendo inserida, de que a cultura deles é bonita e é boa, e que valoriza a mulher. Essa cultura está sendo inserida na nossa realidade. Aí, daqui a pouco, você vai ver uma mulher de burca na rua, aqui no Brasil. Aí, o que é assustador, daqui a pouco... não, mas isso me valoriza. Isso, olha como me transforma, não sei o quê. Então, eu acho que isso aconteceu, são inseridas... Isso aconteceu com as mulheres de Corinto. As mulheres de Corinto viam na rua as sacerdotisas de Afrodite. Eram 1000 sacerdotisas que seguiam no templo. Eram prostitutas que rapavam o cabelo, colocavam o cabelo muito curto. E o costume da estrutura cultural feminina de mulheres era ter o cabelo grande. As mulheres cristãs começaram a imitar o corte de cabelo das sacerdotisas de Afrodite, do templo de Afrodite, a ponto do apóstolo Paulo ter que, irmãs, para com esse negócio de cortar cabelos, né? Irmãs, na verdade, o que Paulo queria falar é: parem de imitar o mundo, parem de copiar
né? Os irmãos da Assembleia de Deus até entenderam isso literalmente. Né? Literalmente. Mas é isso, é exatamente isso. Fizeram uma pergunta aqui. O que dizer dos cristãos com robustez de informações sobre o cristianismo real e verdadeiro, inseridos nessa linha em uma cosmovisão de conhecimento sólido, que apaticamente vivem uma mediocridade, em uma ilusão, sem preocupação nenhuma com o progresso do reino de Deus? Já esqueci a pergunta. É o cristão. Não, é o cristão. Deixa eu ver se eu entendi. É o cristão que não se importa com a progressão. Não. Ele vai se alimentar. Por exemplo, ele vai estudar, ele vai. Só que chega lá ele fica tipo um 007. Ele fica mais ou menos. Progredir, não se importa. Ele não se importa de dar o testemunho lá, de pregar lá, de viver, de combater, né? Eu falei sobre isso na igreja aqui, que às vezes as pessoas não entendem que para acabar uma igreja é só começar a não se importar. Sim. A outra geração não vai se importar, fecha a igreja. Não é, eu falei, não é a igreja universal do Senhor. Sim. A igreja de Deus nunca vai acabar, mas essa aqui acaba. Se deixar de se importar, acaba, fecha a porta. Sim. Todo cristão, ele é chamado para ser chato. Não tem jeito. No mundo você vai ser chato. Se o mundo estiver gostando do seu discurso, se o mundo estiver olhando para você assim com aquela doçura, falando, não, mas como ele é bonzinho, olha, ele é igual a gente. Ele é tão bonzinho que ele é igual a gente. Tem alguma coisa errada. Se o sal se tornar insípido, o que ele vai conservar? O que ele vai salgar? Se a luz, né? Se você pega o candeeiro, se você pega a lâmpada e esconde debaixo da cama, o que ela vai iluminar? O mestre, quando ele nos fala sobre isso, né? Então, o que acontece é que nós somos minoria no mundo. E quando a gente está em minoria no mundo, a gente se sente acuado e aí a gente começa a... eu me lembro de uma vez, por exemplo, uma professora minha de antropologia, antropóloga, pesquisadora dessa área, estava ensinando sobre infanticídio indígena. E ela estava falando sobre respeitar a cultura indígena. E ela estava advogando, assim como eles advogam aborto, advogam uma série de coisas através do pensamento acadêmico, ela estava advogando isso. 60 alunos na sala. E ela ensinando, pregando, e todo mundo assim, bebendo. Oh, que legal, matar criança, né, quando ela nasce com deficiência. Oh, que legal, é isso aí, tem que respeitar a cultura. Não é nossa cultura, mas é a cultura deles. Oh, que legal, oh, que legal. Tem uma explicação lógica para isso, dentro da cultura indígena. Aí eu... Professora, isso não faz nenhum sentido para mim. E comecei a falar para ela sobre... Eu nem falei com ela sobre religião, mas eu me posicionei com a minha visão cristã. Mas eu não falei sobre Cristo, não falei nada. Eu disse que o direito à vida da criança está acima de qualquer defesa ideológica do multiculturalismo. Qualquer cultura que seja, ela precisa se submeter a princípios que são básicos a todas as culturas. E a proteção da criança é uma coisa instintiva no bicho. É no bicho. Você pega uma criança sua, um bebê, e bota perto do seu cachorro para ver o que ele vai fazer. Ele vai lamber, ele vai cuidar. O bebê, ele instiga em qualquer pessoa cuidado, em qualquer animal cuidado. Aí vem uma mulher falar que está tudo bem se matar o bebê, porque ele nasceu com um dedinho colado, ou cego de um olho, ou alguma coisa assim, pode ir lá e mata. Tá certo, vamos respeitar. Aí eu fui debatendo com ela e mostrando com argumentos que não fazia sentido isso e tudo e tal. Todo mundo da sala ficou contra mim. A professora ficou contra mim. Tá bom, beleza. Só que ela encerrou a discussão assim. Ela encerrou a discussão assim. Não, porque você está falando de religião. Eu falei, quem está falando de religião é você. Você está falando de uma crença ideológica
de acreditar que se pode. Eu estou falando de um princípio básico, natural. É um princípio natural, proteção ao bebê. É um princípio natural. Então, nós somos chamados para fazer a diferença onde a gente está. A gente não é chamado para concordar com tudo. Você é chato mesmo. Não tem jeito, vai ser sempre. Você não é bonitinho. Não é bonitinho. Não. No mundo, não. Se você for bonitinho para Jesus, está ótimo. Pronto, você cumpriu o seu papel. Agora, se você quiser agradar a Jesus e agradar ao mundo, você não vai conseguir. Fala, irmã. Dentro de tudo que o senhor está falando, já falou e que a Bíblia fala e prega, quando você vê hoje, por depois dos 90, eu acredito que a maior dificuldade está, então, nos pais, né? Pai e mãe, e daí o resultado dos filhos hoje que você vê como que está, essa geração como o senhor disse. Como é que fica? Que eu tenho uma dúvida na minha escola dominical. Que palavra que o senhor pode dizer para eles aqui? Nem sempre, irmã. Às vezes, o papel do pai e da mãe são essenciais, até determinado ponto. Né? Existe um ponto limite para todo pai e toda mãe. Porque existem psicopatologias, doenças psiquiátricas que levam as pessoas a um comportamento estranho mesmo. Eu convivi com isso bem de perto mesmo. Psicopatia e tal. Existe a rebeldia natural do adolescente. O Jonas, bonitão, pastor... Nunca tive esse problema. Não. Glória a Deus. Eu não posso usar o Jonas como exemplo, porque eu conheço bem a vida dele, então eu não posso. Mas passa por uma fase difícil. Então o pai vai até um ponto. Esse ponto, aí também é o teste de confiança em Deus do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe tem que colocar na mão de Deus e falar, Senhor, eu fiz o máximo que eu podia, conforme as minhas forças, fui até aqui, agora é só o Senhor. Né? Quando o pai e a mãe fazem tudo o que a Bíblia ensina, eles podem deitar tranquilos, porque a rebeldia do filho ela está sendo única e exclusivamente pesada sobre ele. Quando o pai é relapso, quando o pai não dá o bom testemunho, quando o pai não cuida, aí é outra coisa. Mas quando o pai faz tudo o que ele podia para fazer, olha, eu fiz tudo o que eu podia, sabe? Ensinamos, educamos, mostramos, e ainda assim o cara está querendo seguir um caminho ruim, a menina está querendo seguir um caminho ruim, aí o problema não é do pai e da mãe. Né? Aí o problema é deles. Cresceram, tomaram seu rumo, o problema é deles. Eu sempre digo o seguinte, e eu digo isso lá em casa também, debaixo do meu teto são minhas regras. Ponto. Ainda que sejam não crentes, porque filho de crente não quer dizer que seja crente não, tá? Não quer mesmo. Muito pelo contrário, às vezes são os que mais se escondem ali atrás daquela capa religiosa. Estar debaixo do pai e da mãe, eu chamei uma vez a minha mãe. A mãe, então, não aguento mais, sua irmã está dando trabalho demais e tal. Eu chamei e falei, vem cá. Deixa eu te falar. Você está com 25 anos já, cara. Você é dona do seu nariz, trabalha e tudo. Quer chegar 4 horas da manhã em casa? Quer aprontar? Beleza, o nariz é seu, você faz o que você quiser. Mas você não tem o direito de fazer isso dentro da casa dela. É uma idosa, é uma senhora. Você chega de madrugada, ela está acordada te esperando. Sai de casa. Sai de casa e vai seguir, vai lavar suas próprias calcinhas, vai cuidar, vai comprar sua comida, fazer sua comida, e vai viver sua vida desse jeito fora. Ela não está tendo pulso para te colocar, para te controlar, para te falar assim, aqui. Mas se você morasse na minha casa, você tinha que seguir as minhas regras. Você tinha que chegar na hora que eu queria, porque você mora debaixo da minha casa. Mas você não é minha filha, você é só minha irmã. Eu vou te dar um conselho, sai de casa, para você viver as suas regras do seu jeito. Não quer Jesus, não quer nada? Então sai. Então, enquanto está na casa do pai, tem que seguir as regras do pai. E pronto, acabou. Se o pai frouxar a mão, aí ele traz aquele mundanismo para dentro de casa. Né? Mas, sob responsabilidades. Né? Nem sempre é culpa do pai ou da mãe. Às vezes é culpa do pai e da mãe, quando eles são omissos. Mas quando eles fazem tudo, se você, pai e mãe, fez tudo o que podia, e o seu filho ainda assim é rebelde,
Não se culpe por isso. Geralmente a mulher que é assim, aonde foi que eu errei com esse menino? Onde foi que eu errei? Às vezes fez tudo certinho, tadinha. Quantas vezes eu tenho que falar? Eu falo assim, minha irmã, você fez tudo que você podia, você botou aos pés do Senhor, você cuidou, você deu bom exemplo, você é uma crente dedicada. Desligue isso da sua cabeça. Agora é hora de você confiar. Coloca nas mãos de Deus e pronto. Porque a irmã foi até onde a irmã podia. E a gente é ser individual, né? Você não está colado no seu pai para sempre, na sua mãe para sempre. De vez em sempre, né? Quando os pais e os filhos seguem o Senhor, o fruto vem. Mas, às vezes, de vez em quando, o fruto não vem. Às vezes você serve o Senhor e aquele fruto não vem. Aí você vai ficar se culpando. E eu sei que isso faz parte do universo, muito do universo feminino, né? A mulher, ela está certa, e ainda assim, ela acha que ela não. Uma vez um rapaz, estava acompanhando um caso que a menina casou com um rapaz, eu fui contra esse casamento, porque eu sabia que o cara era homossexual, né? E aí o rapaz ficou sem... Sabia, assim... Na minha percepção. É isso. Porque tem gente que vai entender que você sabia que ele era mesmo. Não, na minha percepção, eu bati o olho, conheci, chamei o pastor dele, falei, pastor, esse cara vai casar com essa menina, vai dar problema. Se eu fosse você, eu chegava mais perto e tal. Aí ele... Não, fui criado com mulher. Pastor, eu trabalho com isso, vai dar problema. Não, você está exagerando. Pastor, beleza. Não me ouviu. Eu falei, pastor, lá na igreja teve casamentos que eu não fiz por causa disso, que eu sei que dá problema. Resultado, acabou dando problema, mesmo. Aí o pastor me ligou depois. Você estava certo. O cara casou com a menina. Na lua de mel. Entrou para o banheiro, trancou a porta. Tomou banho sozinho. Já saiu vestido para dormir. Não encostou na menina. Resultado, 1 ano e 6 meses de casamento, a menina nunca tinha visto ele pelado. Porque ele nunca encostou a mão nela. E ela desenvolveu um câncer por causa disso. Ela somatizou aquilo ali. Por quê? Por que ela veio falar comigo? Pastor, eu no começo, assim, até quase 1 ano, eu achei que ele não sentia atração por mim porque eu estava acima do peso. Tadinha. Falei, minha querida, você está se culpando por algo que é culpa do pecado dele. Então, às vezes as mulheres fazem isso. Às vezes o pecado é do filho. A mãe fez o que ela podia, e mais até. Mães, às vezes, se pudesse, doava, né, para o filho. E ainda assim ele foi para um caminho errado, a culpa é dele, o pecado é dele, e a consequência vai vir sobre ele, e o azar é dele, não seu. A outra pergunta é como... Então, se você é um filho rebelde, saiba, se você é um filho rebelde, o azar vai ser seu. É você que vai queimar no inferno. A consequência vai vir sobre a sua vida. É você que vai sofrer. Seus pais não vão sofrer. Sabe por que eles não vão sofrer? Porque quando eles chegarem no céu, eles vão ser revestidos de incorruptibilidade. Eles não vão sentir sua falta. Sabe por quê? Porque existe uma possibilidade e um dispositivo de aniquilação de consequência, que é possível que o seu pai nem lembre que você exista. Porque não vai ter sofrimento no céu, certo? Amém? Não vai ter choro, certo? Como é que Deus vai fazer para a gente não sofrer a ausência do nosso filho que se rebelou contra nós e foi para o inferno? E não está com a gente lá? Talvez você vai ser esquecido, meu filho. Então, não espere que alguém vai chorar por você, que não vai. Então, se converta, se entregue a Jesus, seja um filho obediente, obedeça os seus pais e viva uma vida cristã com a cosmovisão correta. Esqueça essas porcarias que você vê na internet, esqueça esses vídeos de TikTok, deixe isso para o diabo. Vá buscar ter uma vida de santidade, vá buscar ter uma vida com Jesus e sirva Jesus de verdade, porque o amanhã ninguém sabe como vai ser. Eu só sei de uma coisa, cada um vai responder por si, e seus pais não conseguem ser salvos por você. Não existe essa possibilidade de agarrar no pé do pai e subir junto com o pai, não. Não tem isso. Seu pai pode colocar você no carro dele, mas na hora do arrebatamento, na hora da salvação, é um por um, é cada um,
biometria. Você vai chegar lá e isso vai ser a sua digital. Então, o seu olho, individual. É igualzinho o celular. Você põe lá uma digital e pronto, acabou. Para entrar no céu vai ser assim também. Então, seja um filho obediente, obedeça. Comece a obedecer Deus primeiro, servindo Jesus de verdade, sendo um cristão de verdade, e obedeça seu pai, obedeça sua mãe para as coisas darem certo. Só complementando, uma coisa que o Charlie sempre falava, eu demorei para entender, para conseguir ter a cognição, mas não... Jovem rebelde. Quando você falou isso, eu já estava encaminhado. Né? Já estava. Já ia casar, já. Mas é uma questão muito interessante para a juventude. Não viva a sua vida como se as coisas que você faz não tivessem importância. Por quê? O que o mundo prega? O mundo prega que você deve fazer tudo com intensidade e quantidade. Bebe muito, transa muito. E é isso que o mundo oferece para você. Vai tudo intensamente no pecado. Como se, quando eu tiver a minha esposa, o meu marido, essas coisas não existissem no meu guarda-roupa. Ah, mas o sangue de Jesus não perdoa, mas a tua memória não perdoa. Tua memória não perdoa, os fantasmas estão ali. Sim. Eles vão vir, eles vão te cobrar, eles não vão perdoar você. E também Satanás também não te perdoa. O sangue de Jesus perdoa. Então, não viva como se amanhã não fosse existir, porque vai existir e vai trazer as consequências. Sempre. Sempre. Uma coisa que você está falando aí agora, os homens vão saber bem, vão entender bem isso, principalmente os da geração 90 para cá, que foi mais. Né? Porque, na minha época, era muito difícil ter acesso à pornografia. Na década de 90, eu era adolescente na década de 80, na década de 80 para 90, era muito difícil ter acesso à pornografia. Mas, mesmo assim, tínhamos. Mesmo assim, tínhamos acesso à pornografia. E o alerta sempre é dado. Hoje, a pornografia, ela é... Né? Aí, todo mundo, celular, pornografia, tem acesso. Só que uma coisa é o seguinte, o homem, o adolescente, que ele se abre a porta da pornografia na vida dele, ele acha que quando ele se casar, a mente dele... Essa porta vai fechar. Não só está fechada, mas a mente dele vai estar sadia para um relacionamento monogâmico. Com certeza. Meus irmãos, o cara acostumou ficar vendo um tanto de cena, é tudo cena, teatro. Aquelas mulheres ali não existem daquela forma na vida real. Aquele tipo de sexo não existe na vida real. Aqueles gritos, aquela coisa toda, não existe. E ele acostuma com aquilo. Aí ele casa, e quando ele se casa, aquele adolescente que foi viciado em pornografia, ele espera. Aí ele casa com uma mulher normal. Aí a mente dele já foi toda destruída, torturada no mundo. Casa com uma mulher de verdade, exatamente. Né? Aí ele se frustra sexualmente, tem um monte de problema conjugal por causa disso. Então, tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo. Qualquer porta que você abre na sua vida... não, depois eu conserto isso, depois eu melhoro. E os resíduos da pornografia na mente. Né? Isso é muito complicado de perder depois. Né? Resíduos, exatamente. As marcas. Talvez tem pai aqui que está falando, meu Deus, está falando sobre isso, meu filho é pequeno. Hoje, o ingresso à pornografia é 10 anos, tá? Para o adolescente. É de 7 a 10 anos. Não, o ingresso à pornografia é na hora que você colocar o celular na mão dele. Os adolescentes que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Eu trabalho com adolescentes há muitos anos. Mas tem pai falando que pais, ele não sabe. Isso, o filho dele não faz. Pai, presta atenção. Se os pais soubessem de 1% do que eu sei da vida dos adolescentes quando eu estou com eles, os pais infartariam. Infartariam. Não é a mesma coisa que você, adolescente. Não caia nessa ideia de que você tem um filho dentro de casa, que vem à igreja e tudo, que ele não tem acesso às informações. Acabou aquele negócio de Barça, biblioteca. Só 10% entender da Barça. Os outros estão achando que é aquilo que leva os caminhões no Paraguai. É verdade. Irmãos, um cara chamou o filho dele assim e falou, filhão, você já tem 12 anos. 12 anos.
Eu acho que você já está grandinho. O papai quer conversar com você sobre um assunto muito importante. Senta aqui. É um assunto meio difícil de conversar com adolescente. Assim, o pai tem dificuldade, mas o pai precisa conversar. Então, o pai queria, já que você tem 12 anos, conversar com você sobre sexo. Aí o filho virou e falou: pai, o que o senhor quer aprender? Tá Irmãos, precisando de qual informação, né? Irmãos, Vou te mandar um link do vídeo. É isso. Irmãos, não sejamos ingênuos. Irmãos, não sejamos ingênuos. Eu atendi uma menina de 15 anos, que a mãe achava que ela era virgem, e ela tinha transado com toda a sala dela. Ela não transou com todos os homens da sala, não. Ela transou com toda a sala, homens e mulheres. E a mãe achava que ela era virgem. Então, não imagine que a gente está vivendo num mundo que você viveu. O maior erro nosso dos pais hoje é achar que falar com o filho assim: filhinho, não vá até uma boca de fumo. Que o filho não vai até a boca de fumo. O pai pega e bota o celular na mão. Isso aqui, ó, devia ser crime dar isso aqui para a criança. Isso aqui é a porta para tudo. Os pais, não, como nós não somos nativo digital, o pai que não é nativo digital, ele não sabe que, através disso aqui, você tem acesso a tudo aquilo que nós precisamos sair de casa para ter. A boca de fumo também. Boca de fumo, tudo. Está tudo aqui, ó. Tudo está no celular. Qualquer coisa está no celular. Muito mais muito mais pecados acessíveis do que os que você tinha na sua época. Na sua época, você tinha que se esforçar, você tinha que ir numa locadora, por exemplo, pornografia, você tinha que ir numa locadora, fingir que era maior de idade, falsificar a identidade, aquela coisa toda, para conseguir uma fita. Hoje em dia, a coisa mais fácil. E isso aqui, o diabo tem usado muito. Ó, eu sei, irmãos, é melhor dar isso aqui para uma criança, para entreter a criança. Só que você não sabe o mal que você está causando. Não sabe o mal. Ele tem acesso muito mais cedo às coisas. Muito mais cedo. E olha, são coisas que você não tem a mínima. Ah, não, mas eu conheço meu filho. Não conhece. Ah, mas eu conheço meu filho. Peraí, vou deixar. Peraí. Inclusive as filosofias vãs e inúteis. Enganosas. Isso. Existem coisas. Ó, eu estava dando uma palestra para adolescentes. Inclusive, aqui nessa igreja, o primeiro contato foi num congresso de adolescentes, né? Lembrei, 2012, congresso de adolescentes. Irmãos, eu estava dando uma palestra no Rio de Janeiro, Rio Bonito. 200 adolescentes, de 12 a 17 anos. Aí eu pedi um tempo só com eles, portas fechadas, só eu e eles. Ninguém mais. Nenhum parente, nenhum pastor, ninguém. Só eu e eles. E eu peguei 2 microfones, um microfone com eles e outro comigo. Os irmãos não têm noção das perguntas. É coisa assim de arrepiar, de desviar, de fazer o pai ficar uma semana de choque. Eu estou falando de adolescentes crentes. Não estou falando de adolescentes não crentes. Coisas que não se conversa com os pais. E quem é adolescente que sabe do que eu estou falando. Coisas que acontecem, às vezes, com eles, no universo deles, no mundo virtual deles, no mundo deles, que não chega no pai e na mãe, infelizmente. Deveria chegar, né? A gente deveria ter mais acesso. A gente deveria ter mais proximidade, assim. Mas é difícil, eu sei que é difícil, é outra geração. Mas não está do jeito que você pensa, não, tá? Não imagino que está, porque não está. Não está mesmo. Ele está querendo falar, ó. Pode falar. Sim. Não é assim. E isso aí não é que não tem um propósito. Eles sabem de quem está usando, sabe a idade e tem tudo um propósito. Irmãos, Algoritmo. olha o caso lá de São Paulo. Não. Sim, a realidade dos próximos nativos digitais vai ser a inteligência artificial. Mas olha lá no caso de São Paulo. O cara está lá, jogando o joguinho dele, começa a se relacionar com a menina através do joguinho. Na nossa época, era um Atari. Não, que você é menina ainda. O joguinho bobo. Era o Atari. O joguinho bobo. Isso, era o Atari. Você ficava ali... Era um Atarizinho bobo. Hoje não é assim, não, irmão. A bolinha aqui, ó, batendo. Hoje não é assim, não. Hoje você vê a pessoa, bota um fone, começa a conversar com ela. Ela vende droga para o seu filho através do joguinho.
ela induz seu filho a dar um tiro na sua cabeça através do joguinho. São Paulo, caso de São Paulo. Os irmãos acompanharam. Ele é de São Paulo, é menino de Mato Grosso. Os dois, Distância. combinando a morte do pai, o moleque foi lá e matou a família toda. 14 anos. 14 anos de idade. O pai achava que era um santo dentro de casa. O pai não tinha noção. Aqueles do Discord também, a mesma coisa. E a menina que foi denunciar, que estava envolvida, a mãe estava junto. Foi a delegada. A mãe assustou. Ela falou, eu quero falar com o delegado sozinha. Aí a mãe, não, eu quero ficar, não, eu quero falar sozinha. E eles iam matar ela também. Sim, ia matar a mãe também. E a mãe estava achando que ela era inocente. A mãe assustou. Então, os pais, infelizmente, irmãos, é uma coisa muito dura de ouvir e até de dizer. Mas essa geração de hoje é a geração mais falsa de todas as gerações que existem. Todas. A geração Z é a geração que mais simula comportamento de toda a existência. Infelizmente, é a geração mais burra também, porque ela deixou o celular pensar por ela. Então, a gente tem mensuração de QI todo ano. O QI da geração Z é um QI decrescente, ele está caindo. Ele está caindo. Pela primeira vez na história, desde que começou a medir o QI cresce. Uma geração é mais inteligente que os pais, interação é mais inteligente que os pais. A geração Z não, o QI está caindo. Mas é a geração que mais simula, que mais consegue enganar bem os pais. Né? Se a gente já aprontava na nossa época, vamos pensar aí, coisas que a gente fazia escondido e tal. Imagina hoje como é que eles não desenvolveram essa habilidade. Né? É ruim ouvir isso, mas essa é a verdade. E essa mãe, ela ficou assim, o delegado teve que mostrar as conversas. Para ela acreditar. Né? Para ela acreditar. Aqui, ó, essa aqui que é a sua filha. Essa aqui que é a sua filha. E ela ficou assustada. Felizmente, é uma realidade, infelizmente. Pessoal, 10h50, desculpa aí o horário. Vamos orar. E as crianças, não sei onde foram, não trouxeram? Foi buscar. Deixaram as crianças também lá. Mas são temas muito, né? A gente pode gastar muito tempo falando sobre isso, mas esteja atento, seja bíblico. Para ser bíblico, você tem que ler Bíblia, tá? Para a sua cosmovisão ser transformada por Cristo, precisa haver Cristo na palavra, na sua vida. Se você não lê a palavra, não vai mudar a sua cosmovisão. Ok? Vamos orar, então? Senhor Deus, te agradecemos porque temos a oportunidade de falar sobre a sua palavra. Temos a oportunidade de ter um servo do Senhor ministrando aos nossos corações aqui. Pedimos que essa palavra, que é um alerta, que é um ministrar do Senhor nas nossas vidas, que seja realmente transformador, que a gente possa estar atento às ciladas, às filosofias, que Satanás prepara e entrega para nós, e muitas vezes, por falta de conhecer o Senhor, nós somos enredados. Pedimos que a sua palavra esteja sempre no nosso coração, e que ela e ela somente venha transformar nossa existência, nossas ações e os nossos pensamentos. Como Paulo diz em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que a gente seja renovado todos os dias pelo Senhor. Esse é o meu pedido ao Senhor, para mim, para a nossa igreja, que a gente viva o teu amor todos os dias. Amém. A nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu esqueci, a Flora está falando. Irmãos, a Karina, minha esposa, escreveu um livro devocional. Pode entrar, né? Gabi. É um livro muito interessante, com vários personagens bíblicos, e que ele é um livro devocional, um livro de leitura diária. Se você tiver interesse, a Flora está ali na mão, ó. Tá? Eu ganhei esse Tá? Vai estar lá fora. Tá lá fora, lá. Lembra que sempre é semear, tá? Na sua vida e na vida de alguém. Bom dia a todos.
Vamos começar com os nossos pequenininhos, joias de Cristo. Muito bem. Cordeirinhos. Vem. Vem os cordeirinhos. Vem. Tem um cordeirinho aqui meio diferente. Vai. 1, 2, 3. Sejamos obedecer. Muito bem. E os outros ficaram aqui, né? E essa semana nós temos um aniversariante. Ixi. Nossa, cobrando aí na cara dura. Misericórdia.